tema da palavra hoje é como ter as minhas orações respondidas. Quem aqui quer ter sua oração respondida? Eu sempre gosto de falar muito desse tema de oração, porque a oração é a vida do pastor. Mas deveria ser a vida de todo crente. A gente sabe que não é. Mas eu te digo que a maturidade espiritual, ela está mais relacionada com o tempo que você passa com Deus em oração, do que propriamente com o tempo que você tem de conversão. Então, a oração, ela é fundamental para a sua maturidade espiritual. Posso ouvir um amém? Relacionamento com Deus, oração, busca, tudo isso vai levar você a uma maturidade espiritual. E eu te digo isso porque nós precisamos ser espirituais. E ser espiritual tem a ver com fazer atividades espirituais. E uma das maiores atividades espirituais é a oração. É quando você conversa com Deus, é quando você se relaciona com Deus, é quando você adora, quando você ora, quando você confessa a palavra, quando você medita na palavra, quando você ora em outras línguas, quando você intercede, tudo isso são atividades espirituais. E quanto mais atividades espirituais você praticar, mais espiritual você será. O problema é que o contrário também é verdadeiro. Quanto menos você ora, menos você vai depender de Deus. E mais você vai depender dos seus sentimentos e das suas emoções. Mas nós não podemos ser cristãos emotivos, que é conduzido pela emoção. Porque se nós somos conduzidos pela emoção, um dia nós vamos estar bem, outro dia vamos estar mal. Vai ser bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. De acordo com as circunstâncias. Nós precisamos ser espirituais. Pessoas que oram são pessoas espirituais. Elas não são levadas por todo o vento de doutrina, elas não são levadas pelo momento que elas estão vivendo, mas elas são crentes, elas creem na palavra de Deus porque elas estão sempre orando. E ainda que alguma coisa, que algum vento esteja soprando contrário, se você for alguém espiritual, você vai se manter firme, fundamentado, porque você conhece a palavra. Então, a maturidade espiritual, ela nem está tão relacionada com o tempo que você tem de crente, de conversão, mas sim com a quantidade de tempo que você passa num relacionamento com Deus. Por isso é tão importante orar. É muito importante você orar, porque se você for um crente emocional, é tão difícil você discipular um crente emocional. É muito difícil, porque o crente emocional, se as coisas vão bem, ele está bem, mas se as coisas vão mal, ele está mal. Às vezes está muito alegre, às vezes está muito triste, depressivo. Não, nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser pessoas da fé, daqueles que creem, daqueles que de fato acreditam nas promessas de Deus para nós. Amém? Então, o crente emocional, se ninguém faz nada por ele vai ficar triste, ele vai ficar... Não, nós não podemos ser assim, nós temos um Deus que é por nós, e que nos ama, e que nos abençoa também. Por isso, nós precisamos ter tempo com Deus. Mas eu quero falar, na verdade, da maneira como você deve orar, porque muitas pessoas, elas não têm resposta na oração, porque estão errando de forma errada, outros até mesmo porque nem orando estão. E nós precisamos entender melhor sobre esses princípios na palavra de Deus, e eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, nós vamos ler o versículo 6, Filipenses capítulo 4, verso 6, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que tem que ser conhecido diante de Deus? As nossas petições, nossos pedidos, né? Mas como? Pela oração, pela súplica e com ações de graças. Então aqui está dizendo que as nossas petições precisam ser conhecidas diante de Deus. Mas há um problema aqui. O problema aqui é um problema desta geração. As pesquisas indicam que o Brasil é o país que mais tem pessoas ansiosas no mundo. E a ansiedade é um grande problema. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é falta de confiança em Deus. A ansiedade, ela
ela tira a fé da pessoa. A pessoa que é ansiosa, ela está tentando antecipar um tempo que é de Deus. E é fato que Deus ele responde orações rápidas, mas existem outras orações que elas podem levar um tempo para serem respondidas. Isso é fato. Mas a verdade é que a ansiedade, ela tenta antecipar aquilo que não pode ser antecipado. E muitas pessoas, elas não confiam em Deus, elas mostram isso pela sua ansiedade. O texto aqui está falando que nós temos que deixar de ser ansiosos. Mas quando a Bíblia fala isso, a Bíblia não está só te dando um conselho. A Bíblia está te dando o caminho para que você não seja uma pessoa ansiosa. Porque uma coisa é a Bíblia falar, como a lei falava, não faça isso. Mas a lei não te dava o caminho para você fazer. Mas a graça te dá. Porque aqui está dizendo que nós não podemos andar ansiosos. Tudo bem, mas como eu não vou andar ansioso? O próprio texto responde aqui: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Por que a Bíblia diz que as nossas petições têm que ser conhecidas diante de Deus? Exatamente porque algumas pessoas não pedem. Elas não fazem, elas não oram. E aí não oram e continuam ansiosas. O problema da ansiedade é que a ansiedade vai levar você a olhar para o problema. Quando você está ansioso, o foco é o problema. Mas o nosso foco tem que ser aquele que resolve o problema. Quando o nosso foco é o problema, porque tem pessoas que elas estão mergulhadas no problema. Quando o nosso foco é o problema, você não vai conseguir sair daquela situação. Você vai continuar ansioso. Então, as pessoas, elas têm enorme preocupação com coisas materiais. Esse é um outro problema também, porque isso vai causar ansiedade. Nós precisamos deixar a ansiedade de lado e começar a depender de Deus, a pedir. Olha o que o texto diz aqui. Olha só: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, a primeira coisa é você estar diante do Senhor e colocar diante do Senhor aquilo que você deseja. Amém? Glória a Deus. Você tem que falar para Deus. Não é simplesmente ficar calado. Não, Deus sabe o que eu estou pensando. Claro, Deus sabe o que você está pensando. Mas oração não é pensar coisas. Oração é falar. Você tem que falar com Deus. Você tem que pedir para Deus, é o que o texto está nos ensinando aqui, né? Então, Deus, ele não só nos dá uma ordem para não ficarmos ansiosos, mas ele também mostra o caminho. Você tem que colocar suas necessidades diante do Senhor, elas têm que ser conhecidas diante do Senhor. Mas aqui está falando que as nossas petições, elas têm 3 formas: através da oração, e essa palavra oração aqui é a palavra proseuche, que significa oração dirigida a Deus ou lugar apropriado para oração. Então, esse termo, ele tem mais uma conotação de relacionamento, de um lugar onde você está em Deus, em que você busca a Deus, porque aqui também dá o sentido de um lugar para buscar a Deus. Nós precisamos orar. Aqui em Lucas 2,37 diz assim, ó, Lucas capítulo 2,37, é a mesma palavra no original, que diz assim, eu vou ler só uma parte do texto aqui: esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Olha o que diz o outro texto aqui em 1 Timóteo 5,5. Perseverava em súplicas e em orações noite e dia. Você vê que não é simplesmente uma oração que você faz e deixa para lá. Você pode fazer esse tipo de oração também. Mas aqui está falando de uma oração que ela é constante, que você está ali batendo, que você está pedindo, que você não cessa de pedir, não para de fazer. Ela tem a conotação de relacionamento, porque nós precisamos estar num relacionamento com Deus, precisamos ter um tempo de relacionamento separado, mas durante todo o tempo nós precisamos estar na dependência de Deus. Em qualquer coisa que você faz, no seu trabalho, na sua escola, não importa o que você esteja fazendo, você pode orar em língua, você pode estar pedindo, você pode estar batendo, você pode estar buscando. Nós temos que fazer isso, porque nós temos um Deus que é grande e é poderoso para fazer. É nesse sentido aqui que é a palavra oração. Mas aqui também fala da súplica.
Essa palavra no original é a palavra dizis, que é o ato de pedir mesmo, né? Essa oração também é uma oração que você vai insistir. Aqui em Atos 2,42 diz assim: e perseveravam nas orações. Então, a súplica é uma oração que você vai perseverar, é uma oração de petição que você vai perseverar. Atos 6,4. E quanto a nós, nos consagramos à oração. Atos capítulo 10,4. As tuas orações subiram para a memória de Deus. Então, aqui está falando de pedir com insistência. A súplica é aquela oração que você vai realmente insistir. É aquela oração que você não vai abrir mão. Porque tem pessoas que elas oram por um tempo, mas quando não vem resultados, elas param de orar. Não, essa oração você vai fazer até você receber. Não, pastor, mas a Bíblia fala que nós não podemos ficar repetindo oração. O que a Bíblia ensina não é que nós não podemos repetir oração. O que a Bíblia ensina é que nós não podemos fazer da oração uma reza. Porque Deus, ele não responde oração mecânica. Ok? Aquela coisa que ela é decorada e ela é feita mecanicamente. A Bíblia nos ensina a repetir sim. Como Jesus, a palavra diz que repetiu por 3 vezes a mesma oração. O próprio Jesus fez isso quando esteve no Getsêmani. Mas o que a Bíblia ensina é que nós não podemos fazer da oração uma reza, aquela coisa que você sempre fala, tudo decorado. Não, Deus, ele não está se relacionando com robôs. Mas há coisas que você vai insistir, que você vai pedir, que você vai suplicar. Isso você pode fazer, até acontecer. Você tem que determinar isso no seu coração. E por último, ações de graça. Por último, desse tópico. Não por último a palavra de Deus. Então, por último, ações de graça. Meu irmão, deixa eu te ensinar um princípio aqui. Talvez você pode, em algum momento, ficar incrédulo por alguma situação que você está orando, que você está pedindo, e a coisa não está acontecendo. Você está insistindo, mas não acontece. Há um princípio tão interessante na palavra. Quando a Bíblia fala de ação de graça, está falando de adoração. Eu sei que há muitas pessoas que dizem que a gente não tem que pedir, é só adorar. Isso é parcialmente verdade. Há situações que nós temos realmente que adorar, que é o momento de adoração. Mas a Bíblia fala que nós temos que pedir, eu vou mostrar na palavra para você. Mas há momentos que é necessário você simplesmente adorar o Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer. Mas a ação de graças é você reconhecer aquilo que Deus fez por você até aqui. Há momentos que você vai ter que sentar, momentos de dificuldade. Você vai ter que escrever tudo que Deus fez na sua vida, até aquele momento ali. E eu te digo, se você fizer isso, você vai se surpreender com tantos milagres que Deus fez na sua vida. O que é isso? Ação de graças. Eu me lembro quando eu estava construindo meu campo de futebol aqui, meu dinheiro acabou, as coisas estavam dando errado, estava construindo ali, e eu sentei, e o Espírito Santo falou comigo, senta. Você vai sentar e anotar tudo que eu fiz na sua vida até aqui. Eu estava com a minha agenda, eu sentei no tijolo, um tijolo bem ali, e fiquei anotando as coisas que Deus tinha feito na minha vida, e fui anotando tudo que Deus tinha feito. Quando eu terminei de anotar tudo aquilo, eu vi os grandes milagres que aconteceram na minha vida. E aquilo trouxe fé, porque essa é uma chave para você receber, ser grato. Ser grato é uma chave espetacular. Se você entender isso, você vai praticar ações de graças. Você vai adorar o Senhor. Em momentos muito difíceis, você vai agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Não por aquilo que Ele ainda irá fazer, mas por aquilo que Ele já fez na sua vida. A gratidão é uma chave espiritual poderosa. Você precisa adorar a Deus. É por isso que nós adoramos a Deus. Nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele vai fazer, mas nós adoramos a Deus por aquilo que Ele já fez. Amém? Tem crente aqui? Por isso, a ação de graça é tão importante. Então, como é que eu peço a Deus? Você vai pedir em oração, súplicas e ações de graça, que é como o texto diz. Para ter nossas orações respondidas, nós temos que pedir. Pastor, mas isso é o básico do básico. Pois é, mas a maioria não recebe porque não pede. É tão básico que as pessoas não praticam. Elas acham que não é importante.
Meu querido, seja um filho pidão. É isso mesmo. Filhos são pidões. O filho que não é pidão, ele está com algum problema. E quando o filho pede, ele não olha para ele mesmo, ele olha para o pai. Quando o filho pede uma bicicleta para o pai, um videogame para o pai, uma viagem para o pai, ele não quer saber se ele teve problema, se ele tirou notas ruins na escola, se ele fez uma arte. Ele só está olhando para o pai, porque o pai tem dinheiro. Se não tiver dinheiro, ele passa o cartão. Ele sabe que você tem um cartão. Ele pensa que cartão, passou o cartão, resolveu o problema, não tem que pagar cartão. Mas é isso mesmo. Filhos são assim. Ele não quer saber como que você vai fazer para pagar, ele pede. Não é verdade? Mas por que você não é assim com Deus? Porque você não crê. É porque você não crê que Deus pode fazer, mas Ele pode, e faz. E faz. Que tal pedir? Simples. Muito simples. Olha o que está escrito aqui em Tiago 4:2. Tiago capítulo 4, verso 2. Abra aí sua Bíblia. Ou acompanha aqui no telão. Diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque sois maus. É isso? Não. Porque não pedis. Você tem que pedir. Tem pessoas que elas ficam só cobiçando de forma equivocada, errada. Essa palavra cobiça aqui é a palavra epitumeu, que é girar em torno de algo. Nós não somos assim, nós precisamos ir direto, nós precisamos pedir. Pedir é algo muito poderoso, meu irmão. Não é só ficar desejando, anelando, porque esse é o significado dessa palavra, cobiçar. Mas nós precisamos de fato pedir. Qual que é a sua necessidade? Que tal pedir para Deus resolver isso? Pastor, eu tenho algo na minha vida que eu não estou conseguindo resolver. Que tal pedir? Aqui está falando, olha o texto aqui, ó. Não tendes, porque não pedis. É simples. Então sai da condição de cobiçar, de invejar, e entre na condição de pedir, de filho. Você precisa saber, você é amado por Deus. E você é filho, nesse caso, tem que pedir. Você tem que pedir. Não, pastor, mas eu sou tão espiritual que eu não gosto de pedir. Eu só gosto de agradecer. Então você não vai ter, filho. Você não crê que seu pai é poderoso para fazer. Você não vai ter. Há momentos que é o momento de adorar mesmo, de ações de graça. Mas você tem que pedir, é o texto que está dizendo, é a Bíblia. E muitos não oram porque não creem, porque não se sentem justos. Para ter nossas orações de petição respondida, nós temos que pedir da maneira certa. João capítulo 16, verso 23. Porque eu estou falando da oração de petição, porque ela tem regras. O que é uma oração de petição? É quando você quer algo para a sua vida pessoal. Mas isso pode também apontar para um parente que você quer que se converta, é algo seu e Deus. Mas pode ser lá uma casa que você quer melhor, um carro que você não tem, que você está orando, ou qualquer situação. Olha o que o texto diz. Naquele dia, João capítulo 16, 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Jesus me dá um carro. O que a Bíblia ensina a fazer é: Pai, me dá um carro em nome de Jesus? Tem uma diferençazinha aqui. Tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome. E falar nisso, é sempre bom explicar que o nome de Jesus tem poder, amém? Aqui está mandando pedir ao Pai. Então, a oração de petição, você vai pedir ao Pai em nome de Jesus. É uma regrinha. Mas, quando nós falamos no nome de Jesus, às vezes, isso pode se tornar algo místico. Você pode começar a entender que o nome de Jesus por si só falar o nome de Jesus, é como se você falasse o abracadabra. Não é isso.
quando nós oramos no nome de Jesus, nós estamos orando na autoridade que o nome de Jesus nos dá. E não propriamente declarando a palavra Jesus e as portas vão se abrir. Não é isso. Pastor, mas o nome de Jesus não tem poder? Tem poder e a Bíblia diz que tem. Mas se você usar fora do contexto, não vai ter poder nenhum. Eu tenho autoridade no nome de Jesus, quando eu expulso demônios. Amém? Quando nós oramos com os enfermos, quando um enfermo é curado, nós oramos em nome de Jesus. É na autoridade que Jesus nos concede. É sempre bom falar isso, porque tem pessoas que elas pensam que pelo simples fato de declarar o nome de Jesus, elas vão ter um poder automático ali, mas não é assim. E a Bíblia mostra que não é. Eu não lembro quem eram os dois que tentaram expulsar demônios, eu esqueci filhos de quem que eles eram, mas eles tentaram expulsar demônio no nome de Jesus. E apanharam, mas eles citaram o nome de Jesus. Mas por que eles apanharam e saíram correndo? Porque eles não eram autorizados por Jesus para fazer aquilo, não eram convertidos, não eram nascidos de novo, porque você é uma autoridade do nome de Jesus, você que nasceu de novo. Você foi autorizado por ele a orar pelos enfermos, porque a Bíblia diz que nós temos poder para curar os enfermos, e nós temos poder para expulsar os demônios. Então, quando nós falamos, demônio, na autoridade do nome de Jesus, sai. Ou, demônio, eu sou um representante de Jesus aqui agora, sai. É a mesma coisa. Você não precisa exatamente citar em nome de Jesus. Você pode falar, demônio, eu sou um representante de Jesus aqui agora, sai. Sai desse corpo aqui. É a mesma coisa, porque nós somos os representantes de Cristo ali. Nós estamos aqui representando o nome dele. É como se o pastor Luiz mandasse alguém aqui e falasse, olha, pastor Rubens, eu estou mandando o José aí na sua igreja, e ele está indo aí para me representar, ele está indo aí no meu nome. Não é o pastor Luiz, mas você acha que eu vou respeitar ou não? Está vindo o nome do pastor Luiz, eu não vou respeitar? É evidente que vou. Ele foi autorizado pelo pastor Aloísio. Os irmãos estão comigo até aqui? Então, na oração de petição, você tem que orar ao Pai em nome de Jesus. Mas a Bíblia também fala que nós não recebemos, Tiago capítulo 4, verso 3 agora, que nós não recebemos porque nós pedimos mal. Olha o que está escrito aqui. Tiago capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, tem pessoas que pedem, porque simplesmente porque elas querem ter aparência. Essa palavra prazer aqui é a palavra hedonê, de onde se deriva o termo hedonismo, que é a busca excessiva pelo prazer. Então, preste atenção, tem pessoas que a única coisa que importa para elas é se divertir. A única coisa que elas querem ter coisa para diversão, mas esse não deve ser o nosso propósito. Ainda que Deus quer que você se divirta, não há nenhum problema nisso. Nenhum problema. Mas tem coisas que nos atrapalham. Tem uma coisa que você nunca vai ver eu orar. Senhor, me dá uma chácara. Me dá um jet ski. Isso eu não peço. Pastor, eu quero pedir. Você pode até pedir, eu não peço. Eu tenho que estar aqui todo domingo. Todo domingo eu estou aqui, estou pregando, né? Jet ski é legal, é bom demais, mas chácara também. Mas eu nem tenho tempo de ir lá cuidar da minha chácara. Chácara, se você não cuidar, você toma um prejuízo. Você sabe disso. Quem tem chácara, é bom você ser amigo de quem tem chácara. Ser o dono da chácara é ruim demais. Não, é verdade ou não é? Porque é difícil de cuidar. Chácara não dá dinheiro, dá despesa. E principalmente se você vai lá. Se você é alguém que é amigo do dono e você vai lá, vai dar mais despesa ainda. Mas tem coisas que eu não oro, porque eu não vou ter tempo para fazer aquilo. Se eu tiver uma chácara fim de semana, né? Você trabalha durante a semana, fim de semana, você vai para a chácara. Outras pessoas têm essa disponibilidade, mas eu mesmo não vou orar por isso, eu não tenho. Eu não tenho como ficar indo para um lago
todo mês ou toda semana para pôr um jet ski lá, um barco, sei lá o quê, um iate ou qualquer coisa desse tipo. Eu não tenho como fazer isso, eu sou um pastor, eu tenho que estar aqui todo domingo. Sábado, na maioria das vezes, eu não consegui ainda terminar minha palavra antes de sábado. Sábado eu ainda passo um tempo, ontem fiquei à tarde aqui orando, preparando essa palavra aqui. Eu demoro para preparar uma palavra. Então, eu preciso me dedicar nisso. Tem coisas que eu, pessoalmente, não oro. É errado ter uma chácara, irmãos? É errado ter um jet ski, ter uma lancha, qualquer coisa assim? Evidente que não. Tem irmãos aqui que tem, que vai na hora certa, no momento certo. Não há problema nenhum. Mas, para mim, não dá. Essas coisas eu não oro. Essas coisas eu não vou pedir para Deus, porque para mim não tem sentido algum. Mas o texto diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aquela oração que ela é só para diversão, porque tem pessoas que elas prosperam, elas oram, prosperam, estavam com um problema financeiro, mas elas começam a orar e prosperar, e elas começam a se afastar. Começam a se afastar. Aí o mais importante agora não é mais vir para o culto, o mais importante é ir lá para a chácara. Ou o mais importante agora, não, hoje tem um futebol. O que tem? Deus me ama a si mesmo, é a graça. Você está entendendo? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Esse tipo de oração aqui é bom que Deus não responda mesmo, porque nós pedimos mal. Às vezes, realmente, nós pedimos mal. Mas nós não podemos confundir a oração de consagração com a oração de petição. Preste atenção. Lucas capítulo 22, 42. Olha o que diz aqui. Aqui diz assim, Lucas capítulo 22, versículo 42. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Diz assim, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Se você pegar esse texto aqui e aplicar em todas as orações que você faz, eu vou te dizer uma coisa. Você vai ficar sem resposta em todas elas, exceto em uma. Quando você consagrar a sua vida para Deus. Porque se você olhar aqui, essa não é uma oração de petição. Essa é uma oração de consagração. Eu posso orar, falar: Senhor, eu quero ser um missionário lá na Índia, mas eu não quero que faça a minha vontade, mas a sua. Está correta essa oração? Sim. Porque eu estou consagrando a minha vida e pedindo a Deus uma direção nesse caso. Mas se você aplicar o se na oração de petição, esquece, você não vai receber. O se é para consagração. E é aqui que muitas pessoas erram. Porque quando elas oram por uma casa, ela coloca o se. Se for da tua vontade, me dá uma casa. Esquece, você não vai receber. Não tem si nessa oração. Meu irmão, você precisa entender que a Bíblia ela tem regras de oração. Mas se você não conhece toda a Bíblia, para saber qual é a vontade de Deus, porque esse é um dos pontos aqui que eu quero falar para você. As pessoas, elas colocam um si quando elas pedem para trocar de carro. Deus quer te abençoar. Não é que eu não estou pregando aqui para você uma visão materialista, porque isso não pode nos controlar. Nossa vida não é dirigida por coisas, por casas, por carros ou por salários bons, mas é lícito você orar por todas essas coisas. Não é errado. Por quê, pastor? Se você tem uma preocupação excessiva com orar por coisas boas para a sua vida, você não pode ir para o céu, porque lá as ruas são de ouro, meu irmão. Lá tudo é muito próximo, não existe pobreza no céu. Mas algumas pessoas, por um espírito errado de piedade, não, eu não posso ser carnal de orar por coisas materiais. Mas você não vai conseguir acabar com toda a pobreza do mundo, mas você pode, através daquilo que Deus tem colocado na sua mão, ajudar pessoas. Posso ouvir um amém? Mas não há nenhum problema de você pedir. Não há nenhum problema de você querer trocar de carro, de querer ganhar um carro de Deus. Eu já ganhei um carro. Eu já ganhei muitas coisas, e você certamente também. Mas preste atenção, não é errado.
O problema é que muitos acham que isso é errado. Senhor, se for da tua vontade, me dá um carro novo. Por que você não ora? Senhor, me dá um carro novo. O senhor é bom, é rico. O céu é rico. Você acha que tem algum problema e você tem um carro novo? Porque, pastor, mas eu posso me embriagar com isso. Olha, na verdade, se um carro novo te embriaga, na verdade você já está embriagado, porque ele só vai manifestar o que você é. É até bom que manifeste mesmo, quem sabe você vê e muda. Não é? Que tem tanta pessoa que não tem nada, que é tão soberbo, só não manifestou, mas é soberbo. Vai falar alguma coisa para ele, para você ver. Você está me humilhando? Você viu aquelas pessoas que tudo você está humilhando ela? Eu tenho um irmão, ele é precioso, mas ele tem um espírito de perseguição tão grande, que a pessoa me humilhou. Lá no meu emprego, a pessoa me humilhou. A minha sogra me humilhou. A minha esposa arrumou um emprego bom, me humilhou. Tudo para ele, é todo mundo humilhando ele. Essa pessoa, se ela ficar rica, o que ela vai fazer? Vai humilhar todo mundo. Porque o problema é o espelho. Ela está olhando para as pessoas, mas na verdade é o espelho. É ela que é assim. Então, não é o dinheiro que vai fazer ela ficar assim, ela já é. O dinheiro só vai manifestar o que ele já é. Então, meu irmão, você não precisa ter medo de orar por isso. Mas na oração de consagração, você tem que pedir mesmo a vontade de Deus. Mas por quê você tem que pedir sabedoria para a vontade de Deus? Porque a Bíblia fala lá em Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7, que o Espírito Santo, ele resistiu a Paulo. Mas ele não resistiu a Paulo porque Paulo pediu para Deus dar um carro para ele, ou uma casa. Deus resistiu a Paulo porque ele queria pregar lá na Ásia, e a palavra diz que o Espírito Santo o impediu. Aí sim, faça-se a sua vontade. Qual que era a vontade de Paulo naquele momento ali? Coloca para mim Atos capítulo 16, verso 6, já está aqui? E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Presta atenção. Como que Deus impede alguém de pregar a palavra? Parece muito incoerente com toda a palavra de Deus. Mas aqui diz que ele foi impedido de ir para a Ásia. Nesse ponto, o que Paulo tinha que ter feito? Senhor, qual que é a tua vontade? É da tua vontade que a minha vida seja consagrada para pregar lá na Ásia. Mas não era o momento, porque Deus é estrategista. Olha o 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não permitiu. Eles insistiu, mas o Espírito Santo de novo não deixou. Não, pastor, mas é a pregação. Aí nesse caso tem o sim. Se for da tua vontade, me leva para a Índia. Mas talvez não é. Porque tem pessoas que vão para as missões, para as nações, e se arrebentam. E teve sinais do Espírito, mas ela não conseguiu ver. Muitos, porque nem andam debaixo de autoridade missionário. Tem missionário que ele anda por aquilo que dá na cabeça dele. Ele não anda debaixo de autoridade. Ele não tem autoridade de uma igreja. E muitos erram, e vão e se arrebentam. Eu te digo, é a maioria dos missionários. Porque o Espírito Santo está resistindo, mas não percebe. Vai a si mesmo. E se dá mal. Nesse caso, na oração de consagração, você tem que orar o si. Porque o que acontece nessa oração de consagração aqui? É renúncia, você vai ter que renunciar a muita coisa. Talvez ao seu trabalho, à sua cidade, até aos seus familiares, porque um missionário que vai dirigido pelo Espírito para uma outra nação, passa anos e anos até sem ver os próprios familiares. É uma renúncia muito grande. Nesse caso tem o si. Mas na oração de petição não, esquece, não coloca o si não. Deus é bom e Deus quer te abençoar. Amém? Mas por que isso aconteceu? Depois, se você quiser ler o texto todo lá de Atos, você vai ver que depois, em sonhos, um homem aparece pedindo ajuda para Paulo. Estava na região da Macedônia, lá na Grécia, região muito pobre. E aí ele pedia ajuda, e Paulo foi para lá e houve um grande avivamento naquela região ali. Milhares de pessoas se converteram naquela região por causa da pregação de Paulo, porque o Espírito Santo impediu que ele fosse para a Ásia, talvez fosse morrer. Nós não sabemos. E sabe que teve um texto na Bíblia, isso aqui é uma coisa que eu já vi algumas pessoas comentando, pregando, que Paulo também foi resistido para não voltar para Jerusalém. E um profeta falou para ele, olha, vai acontecer isso com você se você for. Mas Paulo foi.
E foi para Jerusalém, Jerusalém foi preso, foi para Roma, e lá em Roma, alguns anos depois, ele acabou morrendo. O ministério de Paulo, a partir daquele momento ali, durou poucos anos, pouco tempo, né? Escreveu cartas ainda na prisão em Roma, mas ele durou pouco tempo. Nós não sabemos exatamente se foi uma desobediência, eu não posso afirmar isso aqui, mas o texto mostra claramente que o Espírito Santo falou através daquele profeta para Paulo, mas ele insistiu em ir. E foi preso em Jerusalém do jeito que o profeta falou, depois foi enviado para Roma para ser julgado e morto. Então nós precisamos sim, na nossa oração de consagração, perguntar se é da vontade de Deus. Quando nós estamos nos consagrando para o ministério, nós precisamos perguntar isso para o Senhor mesmo. Os irmãos estão comigo até aqui, amém? Para ter minhas orações respondidas, eu tenho que pedir de acordo com a vontade de Deus. Isso é verdade, pastor? É. Olha 1 João capítulo 5, verso 14. 1 João 5, 14. Diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ok, aqui está falando que nós temos que orar de acordo com a vontade de Deus. Isso é um fato, porque qualquer oração que você fizer, que é fora da vontade de Deus e dos princípios da palavra de Deus, você não terá resposta. Pastor, mas aí não entra o si? Não, não entra. Porque, por exemplo, você não pode orar para Deus: Senhor, eu quero abrir uma empresa com o fulano de tal. Ele é ímpio, mas se for da tua vontade, abre as portas para mim. Não precisa de si. A vontade está expressa na palavra de Deus, que ímpio não tem comunhão com crente. Você não precisa orar. Aí não é uma questão de si ou não si. É uma questão de você simplesmente conhecer a Bíblia e falar: não, a Bíblia fala que eu não posso ter sociedade com ímpio, é o que está escrito. Então, você não precisa colocar si. Vamos supor que alguém chega para o Marcelo aqui, o Marcelo está ali, abriu o culto hoje, foi bênção, né, Marcelo? Aleluia. Chega para o Marcelo e fala: Marcelo, é o seguinte, um discípulo do Marcelo, eu decidi ir para os Estados Unidos, que bênção. Olha, você vê que Deus está fazendo na minha vida, todo o dinheiro que eu precisava, os dólares eu já tenho. Para comprar a passagem, é caro para entrar lá, mas eu vou entrar. Estou com dinheiro até para pagar os coiotes, não vai ter problema nenhum. Estou vendo Deus abrir as portas. Ore por mim. Ore por mim. Que tipo de oração o Marcelo vai fazer? Senhor, livra ele da vista dos cães, dos farejadores, da polícia, que ele seja invisível quando passar pela polícia. Que ele consiga transpor aquele muro tão grande, tão alto. Está correta essa oração? É da vontade de Deus esse cara ir para lá, ficar lá, é legal? Sim ou não? Você precisa orar por isso? É claro que não, porque essa não é a vontade de Deus. Você tem uma vida mentirosa, né? Que você precisa de coiote para entrar no país, que você entra de forma ilegal. Eu sei que há irmãos, até preciosos, que estão lá, que estão de forma ilegal, né? Nos Estados Unidos, não estou colocando condenação sobre ele, mas nós precisamos saber qual é realmente o propósito de Deus para nós. E quando talvez você pode dizer: pastor, eu não sei como orar, porque eu não sei qual que é a vontade de Deus. Primeira coisa, você tem que conhecer a palavra, realmente. Para ter oração respondida, você precisa conhecer a vontade de Deus. Mas, em termos gerais, se você lê o Novo Testamento ali, os 4 primeiros evangelhos, você já vai saber qual é a vontade de Deus. Mas tem uma outra coisa que você pode pensar. Como é que você acha que é o céu? Olha para o céu um pouco. Imagina como que é o céu. O céu tem paz? Sim ou não? Então ore pela paz. O céu vive em paz. Você acha que tem algum anjo preocupado com conta para pagar? Tem ou não? Não tem. Então por que você não ora para ter paz? Senhor, porque para nós homens é difícil essa questão financeira, sim ou não? É muito mais difícil que para as mulheres. As mulheres nem preocupam tanto, mas os homens, teve uma situação financeira, é algo difícil para eles. Mas que tal orar? O céu tem escassez?
então na sua vida também não precisa ter escassez. Porque nós temos que ser o reflexo do céu. Se lá no céu há prosperidade e provisão, eu posso orar por isso. Talvez você não conheça a Bíblia, mas você sabe que no céu há paz. Você sabe que no céu há alegria. Você sabe que no céu há provisão. Ore por isso. É muito simples, você não precisa ser aquele conhecedor da palavra de Deus. Apenas olhe para o céu, porque é o lugar que nós vamos morar. Mas tem pessoas que elas querem aparecer tanto e ser tão piedosas, que elas acham que não são dignas de ter uma coisa boa, uma casa boa, um carro bom. Meu irmão, você não é digno mesmo, mas pela graça Ele nos dá. Não é por uma questão de ser digno, ser justo ou não ser. Não é uma questão de meta, é uma questão do Pai que nós temos. É o nosso Pai, Ele é assim, é a natureza dEle. O problema das nossas orações não serem respondidas é porque nós estamos olhando para nós. E aí quando você ora para Deus, olhando para você, não há meta, aí você fala, aí não tem fé. Você pensa, nossa, mas eu aprontei, eu pequei, eu fiz isso, eu atravessei o sinal vermelho. Então, nesse caso, eu falo isso. Os irmãos já sabem por que eu falo isso, né? Os irmãos não sabem, não? Só de vez em quando, só quando precisa mesmo, que eu atravesso o sinal vermelho. Só quando está tarde. Então, preste atenção, se o foco for você não vai ter fé. Mas se o foco for o seu pai, ele é bom. Porque quando o filho ele pede para o pai, ele não lembra nenhum erro que ele cometeu. Para ele estar ali, ele é o cara. Ele só está na condição de filho. Então, quando você for pedir, só entra na condição de filho e pede ao pai. Só isso. Esquece seus erros. Apenas saiba que você tem um pai e que o foco é o pai. O foco não é você, o foco é o pai quando você estiver orando. É por causa da bondade dele que ele vai te abençoar. Não é porque você é bom, não é por nada disso. Não é porque você tem méritos, não é porque você fez coisas boas. Não, é o pai. É para ele que você vai pedir. Já estou terminando aqui já. Nós vamos passar para a ceia. A palavra diz que Deus ele tem pensamentos bons a nosso respeito. Olha o que diz em Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus ele opera em nós o querer. Eu te pergunto, aqui também é uma chave. O que você quer? Ah, pastor, ultimamente não estou querendo nada não. Não, ok. Mas aqui está falando que Deus é quem opera em nós o querer. Deus tem operado em mim um querer. O querer construir a nossa sede própria. Mas nesse último ano, Deus colocou um outro querer dentro de mim. O trocar de apartamento. Mas Ele também é quem dá o poder de realizar. Então, Deus coloca em nós o querer. Então, não se sinta acusado em querer ter uma casa boa. Foi Deus que colocou isso em você. Mas Ele é grande. E se você alcançar o seu objetivo, Ele vai ser glorificado na sua vida. Porque você vai ter um testemunho para contar. Nós estamos contando um testemunho de um prédio. Que, irmãos, é impressionante. Aquele prédio ali, o tanto de dinheiro que a gente já pôs ali, e o tamanho daquele prédio, o tamanho daquela construção, tanto que vai ficar bonito, é o querer que Deus colocou em mim. Mas Ele também nos dá o poder de realizar. E a Bíblia diz que é segundo a sua boa vontade, Ele quer realizar. Mas tem pessoas que pensam, não, é muito carnal orar por um carro, é melhor só trabalhar. É muito carnal eu orar por uma casa. Ah, não, isso aí eu só trabalho. O seu trabalho é fruto de quê? O seu trabalho é fruto da bondade de Deus. Você tem vigor? É Deus. Mas você pode pedir. Mateus 7,7, eu vou encerrar. Já estou quase encerrando. Deus quer nos dar coisas boas. Mas qual que é a condição? Olha só. Mateus capítulo 7, verso 7. Vamos ler até o 11. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á.
Pois todo o que pede, não é só alguns que pedem que recebem, não. Aqui está falando, mas todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, porque em comparação a Deus, essa é a nossa condição, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, você sabe dar coisas boas para os seus filhos? Sim ou não? Você gosta? Você fica feliz quando você chega com um presente lá para ele? Aqui diz, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o quê? Boas coisas. O que é boas coisas do seu conceito? Ah, eu estou com essa enfermidade aqui porque Deus mandou essa enfermidade para mim. É isso? Eu estou vivendo na miséria porque Deus quer isso para mim. Ele está tratando comigo. Aqui está falando, ó, dará boas coisas a quem? A quem pediu. Chicão está ali atrás, ousou fazer uma oração, ganhou um carro. Mas o carro que ele ganhou, não foi só o carro. Ele ganhou o carro, ele nunca pagou o combustível do carro, porque a pessoa que deu o carro também está dando combustível. A pessoa que deu o carro, não é um carro barato não, meu irmão. É um carro aí de 130, 140 mil. A pessoa que deu o carro está pagando o combustível, mas também pagou o seguro do carro, já no segundo ano consecutivo. E a pessoa que deu o carro, que pagou o seguro, o combustível, também pagou o IPVA. Ele está debaixo de maldição? Mas você sabe, o irmão dele, que foi o irmão dele que deu, ia dar um carro mais simples. Mas ele falou, já que você vai me dar um carro mais simples, me dá um carro melhor. E o irmão dele falou, tá bom, vou pensar nisso. Eu te pergunto, se ele não tivesse pedido, ele teria recebido? Sim ou não? Esse ano ganhou até um iPhone 13. Não, o negócio está... Mas você pede, você tem coragem? Sim ou não? Tem gente que não tem. Parece que está ofendendo a Deus. Mas aqui está falando, ó, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Boas coisas. Não sei qual é o seu conceito de boas coisas. Mas se é orar para Deus aumentar seu salário, te dar uma promoção, estou falando Deus, não é o pastor Rubens, não. O pessoal que trabalha comigo é Deus, tá bom? Não é para mim, não. Se você quiser orar para Deus, Ele vai te dar. E por último, agora é quase o último texto mesmo que eu vou falar. João 16, 24. É uma palavra para você. Olha assim, olha aqui. Até agora, nada tens pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja... Você está triste? Pede, meu irmão. Até agora, vocês não pediram nada, então pede, para que a sua alegria, seja completa. Não é de Deus, não. Sua alegria seja completa. Até agora vocês não pediram nada no meu nome, mas pede. Pede para que a sua alegria seja completa. Que tal pedir? Mas pede sem pensar no seu mérito. Pede sem pensar nisso. Apenas peça para Deus. Queria pedir para você ficar de pé. Pastor, mas eu sou tão espiritual que eu só oro por coisas espirituais. Vai nessa aí. Vai nessa para você ver onde você vai parar. Deus quer fazer você feliz, está escrito aqui. Ele quer te abençoar, mas você quer ser melhor do que Deus. Aqui você está querendo ser melhor do que Jesus, meu irmão.
que falou que quer que a sua alegria seja completa. Então pede para sua alegria, para que a sua alegria seja completa. Mas deixa eu te falar uma coisa, não pede aquilo que você dá conta de alcançar, não. É para você pedir algo que você não dá conta de alcançar mesmo. Você vai falar, não, isso aqui eu tenho certeza. Fui eu não. Eu não tinha condição disso aqui. É Deus. É Deus. Talvez na sua cabeça tá, não, eu vou pedir, eu quero um carro. Mas que tal pedir um carro melhor? Que tal pedir uma casa melhor? Não, quero mudar de casa e tal. Então pede uma casa própria para você. Qual o problema disso? Aqui está falando que Deus quer que você peça, para que a sua alegria seja completa, amém?